gente, bom dia. Eu sou a Maria Clara, estudante do terceiro log, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está sendo bem comentado em questão das mudanças climáticas e mais alguns assuntos abordados sobre isso. E hoje a gente vai estar aqui com a professora Sayane Zarito de Geografia, e a gente vai entrevistar ela fazendo algumas perguntas sobre o assunto. E é isso. A cada grau que a Terra aquece, um futuro se anuncia. Professora Sayane, então, o que são mudanças climáticas e quais são as principais características? Bom, as mudanças climáticas, elas são alterações ao longo do tempo, né? Nos padrões de comportamento da atmosfera do clima, né? Então, muda especialmente a temperatura, muda também o regime de chuvas, né? E isso se dá de forma, né? Nós temos as causas naturais, né? E nós temos as causas que são consideradas antrópicas, devido à influência do ser humano. Bom, as causas naturais, elas se dão, primeiro, pela variações da atividade solar, né? As erupções vulcânicas, desde o início da formação do planeta Terra, elas são de fundamental importância. Nós temos também os movimentos que a Terra desenvolve, não somente rotação, como translação e mutação, né, precessão, equinose, enfim, todos os movimentos que a Terra ela realiza. E basicamente é isso, a própria variação da temperatura, eras de glaciação e interglaciação. Então são os fatores naturais, né, que ocorrem e que ocasionam essa mudança climática. Mas nós também temos, mais recentemente, principalmente a partir da chamada primeira Revolução Industrial, né, que desencadeou ali ações humanas bem alarmantes, bem preocupantes. Então, principalmente a queima dos combustíveis fósseis, né, principalmente depois da descoberta do petróleo. Aí nós temos o gás natural e as causas antropogênicas, né, que é associada às ações humanas. Então nós temos ali, que iniciou primeiramente ali na Revolução, chamada primeira Revolução Industrial, com o descobrimento do carvão mineral, com a queima dele. Então tudo que é de origem fóssil, então, é caracterizado como ação antrópica. E aí nós tivemos a descoberta do petróleo, que é utilizado, o seu refino, para vários produtos, principalmente o uso de gasolina, né, e óleo diesel, que são fontes altamente poluentes para a atmosfera. Então, tudo que é de origem fóssil tem grande impacto na emissão de gás carbônico, né, para a atmosfera, sem contar no desmatamento e, consequentemente, das queimadas. E, mais por último, nós temos a questão da agropecuária, né, que ocasiona, então, esse desmatamento e depois a criação de gado, principalmente, né. Então, o boomzinho do gado, o gás metano é liberado em grande quantidade para a atmosfera. E aí nós temos poluição urbana, a poluição, né, industrial como um todo. A urbana, ela se resume basicamente ao uso dos veículos, né, que muitas das vezes agora são os mais novos, eles têm filtro, já sai de fábrica com filtro. Mas a gente tem aí uma frota muito antiga, você vê que passa ali e já joga dióxido de carbono, monóxido de carbono. Então, aquela fumaça extremamente tóxica desses automóveis, né, que não deveriam estar mais circulando, mas que ainda circulam no nosso país. Então, basicamente, as ações humanas seriam essas as responsáveis. Professora, como o aquecimento global está relacionado a essas mudanças climáticas? Bom, a relação é muito intrínseca, né? Estão altamente relacionados. Por quê? O aquecimento, então, ele traz esse aumento da temperatura média da Terra. Essa temperatura média é necessária, entre 15 e 18 graus, né, Celsius, para que haja vida no planeta como nós conhecemos hoje. Então, essas emissões excessivas de gases, né, dos chamados gases do efeito estufa, GE, né, então eles liberam dióxido de carbono, CO2, e também metano, CH4, e também o óxido nitroso, que é o N2O. Então, esses gases, eles formam como se fosse uma película, uma capa em volta, né, principalmente da troposfera, que é essa primeira camada da atmosfera, evitando com que os raios, o aquecimento, né, oriundo dos raios solares, então quando o Sol, né, ele chega, essa radiação eletromagnética, ela chega até a superfície e vai interagir com essa superfície, uma parte absorvida e a outra deveria ser retornar para o espaço. O que acontece? Com esses gases poluentes, partículas em suspensão na atmosfera, juntamente com partículas de água, vai fazer com que essa camada, né, forma essa camada, e esse calor ele se mantenha retido na superfície. Então, durante o dia, enquanto tem radiação, essa radiação chega, aquece, há essa troca, essa interação, e durante a noite, quando você não tem mais a luz solar, essa radiação, esse calor deveria retornar para o espaço. Como nós temos essa camada de gases que estão impedindo com que esse processo ocorra naturalmente, o efeito estufa ocorra naturalmente, vai formar de fato uma estufa. Então, aumentando consideravelmente, dependendo do lugar, das características do relevo, das construções, da cidade, enfim, né, das ações humanas, isso pode aumentar de até em torno de 1,5 grau até 5 graus, dependendo do local. Então, isso vai ter um aumento significativo da temperatura nesse ambiente. Professora, como as mudanças climáticas afetam principalmente aqui no Mato Grosso?
Bom, o nosso estado, posso dizer que ele é privilegiado porque ele tem 3 biomas, né? Amazônia, Pantanal e Cerrado. Então, por apresentar essa biodiversidade, seja faunística ou florística, isso o torna altamente sensível às mudanças climáticas, né? Então, nós temos o avanço também da fronteira agrícola e aumenta a questão do desmatamento e, consequentemente, das queimadas. Então, a gente vê nas reportagens diariamente, né, que sempre tem aumentado o nível de desmatamento, principalmente no Cerrado. Porque o Cerrado, ele tem essa aparência bem tortuosa ali, das folhas grossas. Então, assim, esteticamente, se você analisar, eu particularmente acho o Cerrado lindo. Mas tem gente que, né, principalmente para a agricultura ali, não acha ele muito bonito, vamos desmatar, vamos produzir soja, vamos produzir milho, né, que vai dar muito mais rentabilidade. O Cerrado, ele apresenta essa característica porque é o bioma mais antigo do nosso país e a gente pode dizer também do planeta, né. E assim, conforme aumenta o desmatamento desse bioma, o que acontece? Futuramente, com esse impacto no aumento das temperaturas, Cerrado, segundo os pesquisadores, vem dizendo que conforme manter esse ritmo de desmatamento desse bioma, futuramente nós teremos uma caatinga aqui na região centro-oeste do país, né? Então, o nosso estado ele tem uma porção significativa, pelo menos tinha, né, de Cerrado, já basicamente foi totalmente desmatado. Então, o que nós temos é uma vegetação remanescente, bem diminuída. E se continuarmos nesse ritmo, nós teremos problemas com o abastecimento de água, porque as raízes do cerrado, elas que ajudam a manter os lençóis freáticos, né, os aquíferos, ou seja, o cerrado é a caixa d'água do Brasil. Né, e nós estamos localizados, né, Mato Grosso está bem no divisor de águas também, então divisão de relevo. Então, assim, as bacias hidrográficas, elas são abastecidas pela vegetação, graças à vegetação do cerrado. E uma vez que você retira essa vegetação natural e coloca uma vegetação implantada, tipo da lavoura, né, soja, milho, cana, algodão, que seja, ela não vai funcionar da mesma forma que o cerrado, porque as raízes não são profundas, né? Elas não são tão extensas. Ou seja, o cerrado é o que mantém os nossos recursos hídricos subterrâneos abastecidos, o que vai, consequentemente, fazer com que as nascentes elas possam continuar fluindo água para que a gente possa ter córregos e rios. Então, nós teríamos um comprometimento significativo também no Pantanal. Uma vez que há uma diminuição desses recursos hídricos, né, das nascentes ali, dos rios de pequeno porte, dos córregos, e até mesmo dos rios de grande porte, por exemplo, Cuiabá, Paraguai, Araguaia, né, principalmente o Paraguai e o Cuiabá, que deságua no Paraguai, vai afetar diretamente nessa planície, a maior planície alagável do mundo, que é o Pantanal. Então, em 2020, nós tivemos, bem no período da pandemia, uma das histórias mais tristes, que foi a queimada, assim, significativa no Pantanal. Muitos animais morreram, muitos ficaram mutilados devido a queimadas. Então, assim, registrou uma das piores secas no Pantanal. Então, altera o regime de chuva já desde o Planalto, desde a região mais alta, que já não abastece esses rios e que, consequentemente, não vai chover no Pantanal e esses rios não vão fluir da forma adequada para essa planície e que vai impedir toda a dinâmica natural de alagamento do Pantanal. E isso, consequentemente, vai influenciar diretamente na vida animal e vegetal, né, dessa região. Então, vai alterar consideravelmente o regime de chuvas. E isso vai trazer um grande impacto também para a agropecuária. Então, as áreas, o Mato Grosso é um dos maiores produtores de soja do Brasil e do mundo, né? E também nós temos um dos maiores rebanhos também do país. E a gente exporta essa carne para fora, principalmente exporta, né? Então, essa mudança climática, ela vai auxiliar a reduzir esses níveis de produção, nos níveis, né, do regime de chuvas, enfim, vai alterar significativamente, né, a forma que nós produzimos. E vai ter a perda da biodiversidade, né, como nós falamos, e os impactos sociais e econômicos serão significativos, principalmente naquela população, né, os ribeirinhos, aquelas populações tradicionais, remanescentes de quilombolas, populações indígenas. Então, com certeza, essas serão as mais impactadas. Professora, de que forma o desmatamento e as queimadas podem afetar no meio disso tudo, no meio ao clima também? Olha, o desmatamento e as queimadas, elas têm grande influência, principalmente a nível local, né? E aí você vai somando as localidades e isso vai chegar a nível mundial também, né? Então, sai do zoom, né? Sai do local, vai para o nacional, que atinge o global. Então, o desmatamento, principalmente o desmatamento e posteriormente a queimada, vão interferir, eles interferem diretamente nesse aumento do aquecimento da temperatura média da Terra. Por quê? Primeiro, a liberação de gases do efeito estufa, né, com a queima com o desmatamento e com a queimada. Depois, você vai ter uma redução da absorção de CO2, do gás carbônico, porque se você reduz a área foliar da vegetação, é onde realiza-se a maior concentração, né, de retirada de gás carbônico da atmosfera, principalmente pela área foliar. O tronco realiza, os galhos realizam ali através dos estômatos, mas nada se comparado à área foliar da planta, né? Então, se você desmata, vai reduzir
consideravelmente, drasticamente, essa absorção de CO2 da atmosfera. E isso vai contribuir para o aumento da temperatura, né, principalmente local. Então, você diminui a umidade, né, da atmosfera, você diminui a área de sombreamento, né, e aí você acaba alterando a temperatura local. Isso vai alterar também no regime de evapotranspiração das plantas, que ajudam a formação das nuvens e que, consequentemente, quando condensam, vão precipitar em forma de chuva, né, que é a precipitação líquida desse processo. Tirando a vegetação, a gente dá um exemplo da floresta amazônica, né? Então, com o nível de desmatamento que está acontecendo, né, primeiro você tem a umidade que vem do Oceano Atlântico, que passa pela região Nordeste, pois ali a própria vegetação da floresta, ela se auto-retroalimenta, né? Evapora, evapotranspira, há a formação das nuvens, chove localmente e depois a corrente de ar circula, faz com que essas nuvens formem um corredor, cheguem nos Andes. Como tem impedimento do relevo, essas nuvens não vão passar para o Oceano Pacífico, vão passar por ali e vão ser direcionadas novamente para o território brasileiro. Então vai pegar a nossa região centro-oeste, a região sudeste, a região sul e sudeste. Então esse corredor, né, que essas nuvens fazem por essa circulação geral da atmosfera, garante o que nós chamamos de rios voadores da Amazônia. Então, se continuar nesse nível de desmatamento, nós não teremos o regime de chuvas que nós temos, que a gente tem acostumado, né, que a gente tem todos os anos no nosso país. Então, isso consideravelmente vai reduzir a captação de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas, que vai diminuir a geração de energia elétrica, e aí a gente vai precisar acionar as termoelétricas, né? Em Manaus nós temos uma que produz energia, que injeta no sistema a partir da queima de gás natural, que é de origem fóssil, que ajuda a aumentar esses gases do efeito estufa, ou seja, é tudo interligado. Então, o desmatamento acontecendo, ele vai alterar, principalmente, né, depois na questão da queimada, que vai liberar gases do efeito estufa, que vai aumentar as temperaturas, né, locais e, consequentemente, vai influenciar no regime de chuvas. E isso vai diretamente ter uma perda da biodiversidade, desgaste dos solos, perda, erosão do solo também, né, uma vez que você não tem vegetação para proteger esse solo, vai ocorrer esse desgaste. E aí, isso vai trazer todos, né, os problemas de enchente, de deslizamento de terras e vários outros problemas por causa de uma ação como essa. Professora, quais são os maiores desafios que o planeta ele enfrenta hoje em dia por conta dessas mudanças? Bom, o principal é, efetivamente, o aumento da média da temperatura do planeta, né? Então, a gente tem sentido isso intensamente. Vez ou outra, por exemplo, nós aqui, nós passamos pelo nosso inverno, que não é bem um inverno, né? É o período mais seco que nós temos na nossa região. E a gente sente, vira e mexe, a gente percebe que no país, vem lá na previsão do tempo, nós estamos passando por uma região, fala que está chegando uma frente quente, né? Da mesma forma que chega a frente fria, nós temos essas ondas de calor. Então, essas ondas de calor, associadas a esse uso, né, de substâncias tóxicas, desses gases que colaboram para a piora do efeito estufa, faz com que as temperaturas elas aumentem e permaneçam constantes sem a dissipação do calor. Então, a gente percebe nitidamente esse aumento da temperatura média do planeta. Isso não acontece somente a nível local aqui conosco, mas isso também ocorre a nível global. Então, uma atividade de emissão de gases poluentes, por exemplo, a nossa cidade, Várzea Grande, é dita cidade industrial. A gente quase não tem indústrias aqui se comparado a vários outros lugares do planeta, né? Mas o que uma emissão de gases lá dos Estados Unidos interfere aqui para nós? Então, não interfere somente a nível local. As localidades se somam e depois isso acaba atingindo a nível global também. Então, todos acabam sentindo o efeito do El Niño ou da Laninha, né? Que é o aquecimento ou resfriamento. Há lugares onde você vai ter mais chuvas intensas, com enchentes, que antes não acontecia, e muitas das vezes lugares onde você vai ter já secas severas, onde não deveria existir. Então já começa a alterar significativamente a temperatura média global e local. E depois nós temos também o derretimento das calotas polares e também o derretimento dos picos, né, das montanhas, que antes chamava-se, né, de neve eterna, só que hoje não é mais eterna, começa a derreter. Então a gente vê já a situação da Groenlândia, que ali ela ajudava a compor a boa parte do Polo Norte, que ali não tem terra, a não ser o extremo norte dos continentes, né, da América, da Europa, da Ásia. Então ali é um continente gelado. Então a gente já vê significativamente reduzir essa área, né, quilométrica mesmo, de gelo dessa região. E aí isso vai impactar consideravelmente a vida, principalmente dos ursos polares que lá estão, e de outros animais que vivem nesse habitat, né? E, consequentemente, aquela água doce que estava congelada, ela acaba influenciando no nível do mar. Então, as pesquisas indicam que muitas regiões litorâneas vão ficar submersas. E o Japão, né? Veneza, por exemplo.
todos. Exatamente, né? Vai ser uma Atlântida futuramente, vai ficar submersa. Então, cidades que hoje são habitáveis, futuramente, né, tem previsões que colocam que talvez não passe nem de 2050, que essas cidades vão estar submersas, né? Submersas devido ao derretimento das calotas polares, né? Então, e aí a gente vai sempre estar enfrentando também esses eventos extremos climáticos, né? Chuvas, né, tempestades em lugares, em meses que não acontecia, secas severas, né? Então nós tivemos exemplo lá da enchente do Rio Grande do Sul, né, secas severas, até no deserto do Saara foi registrado chuvas que... Pois é, chuvas assim que não deveriam, né, assim, pela modelagem, pelo monitoramento, né, do clima ali, que não aconteceria. Então a gente vê, né, esses eventos climáticos extremos acontecendo. E isso vai impactar diretamente na nossa alimentação, na agricultura, né, consequentemente. Aí você vai ter o quê? Escassez da água potável, porque a água não vai acabar. Mas a água doce potável, essa está em grande risco, né? E aí, com certeza, também a perda da biodiversidade, espécies ameaçadas de extinção, que podem entrar em extinção, espécies que não estavam catalogadas para isso, que podem entrar em risco de extinção, bem como a desigualdade social vai aumentar. Então, as populações mais carentes, menos, né, providas de recursos financeiros, elas vão até ser dizimadas, vão até deixar de existir, são as que mais sofrem com as influências climáticas, né, porque ela não tem outro recurso. Então, cada vez mais há necessidade dos países, principalmente os mais industrializados, os que detêm tecnologia, de fazerem acordos, de propor situações, soluções para essas questões que são urgentes. Bom, hoje vim abordar um assunto que está sendo muito abordado ultimamente sobre as mudanças climáticas e as suas causas. Esse assunto vem sendo muito discutido ultimamente por todo mundo, pelos governos, porque a gente consegue perceber até no nosso próprio lugar de viver, as mudanças climáticas. E hoje aqui estamos falando o Felipe, quarto semestre de logística, que vai responder algumas perguntas sobre... Bom, Felipe, você percebe, você acha que o clima mudou durante esses últimos anos? Eu acho, tipo assim, a variação climática tá muito maior, né? Tipo assim, uma hora tá muito quente, uma hora tá muito frio. Sim. O clima não é muito estável, assim, com as estações do ano. E, por exemplo, lá em outubro tá tendo muito frio e nunca teve frio em outubro. Tá, tipo assim, era pra ser calor. Sim, e tá... estamos na primavera, né? Tá chovendo, tá frio. E tá frio. É isso aí. Segunda pergunta, quais mudanças climáticas você mais sente no seu dia? Eu acho que a questão do fazer do frio do nada, né? Por exemplo, hoje é um ótimo exemplo. Que ontem tava muito calor, e hoje veio frio do nada, assim, se você não tá preparado pra agasalhar, pra ter essa preparação toda, você acaba que fica no frio. Doente, com frio. Fica doente, E vários problemas. como o calor, as secas ou as chuvas afetam a sua rotina da escola? Quando tem chuva, por exemplo, fica complicado de vir e voltar da escola, porque pode alagar, né, os lugares que não forem adequadamente ajustados para receber essas chuvas, quando é muito forte. Mas esses dias também teve uma chuva muito forte que acabou alagando a escola aqui em algumas partes. Muito vento também, até levou a geladeira e foi complicado. E o calor? Eu acho que o calor é passar calor mesmo na escola, né? Porque a gente não tem muito lugar da escola que não tem o ar-condicionado ainda funcionando. Aí, não temos o costume de ficar nesse calor. Sim. Muito forte. Você acha que as pessoas se preocupam o suficiente com o meio ambiente? Eu acho que não. As pessoas deveriam se preocupar muito mais, tipo assim, de preservar, né, o meio ambiente, obviamente, na rua, fazer separação do lixo certinho, cuidar mesmo do nosso planeta. E, na sua opinião, o que você faz ou gostaria de fazer para ajudar o meio ambiente? Eu acho que seria bom, tipo assim, fazer projetos, né, para ajudar o meio ambiente, projetos de extensão, por aí vai, por exemplo, da professora Isabela, de biologia, que ela faz um projeto com umas plantas, com o semestre que ela dá aula, então implantar árvores, fazer separação do lixo corretamente, não jogar lixo na rua, né, preservar o meio ambiente mesmo para que não ocorra isso que está ocorrendo. E, na sua opinião, o que o governo ou a comunidade poderiam fazer para diminuir esses impactos? Eu acho que o governo poderia ser um pouco mais insistente assim, nos projetos que eles têm. Eles serem mais... falarem e realmente fazerem, porque na maioria das vezes eles fazem os projetos, talvez comece um pouco e depois acaba, tipo assim, não tem uma continuidade, ou às vezes só fica no papel mesmo. Poderiam agir melhor o governo. Sim, para finalizar aqui, você acredita que ainda é tempo de mudar e cuidar do planeta? Eu acredito que sim, tipo assim, o planeta já está bem complicado, já foi bem danificado, mas se todo mundo colaborar, todo mundo fizer uma boa ação, eu acho que até o governo também fazer uma insistência maior, eu acho que a gente consegue sim retornar pelo menos um pouco do que a gente tinha antes. Sim, muito obrigada, Felipe. De nada. Foi muito importante.